5 fundos imobiliários para você aí que é iniciante, não sabe nada sobre fundos imobiliários, sobre investimentos na bolsa de valores, mas quer começar a investir, viu aí oportunidades aí de começar a investir na bolsa de valores, principalmente em fundos imobiliários. Lembrando que esse vídeo aqui é para quem já sabe o que é um fundo imobiliário. Vou passar por cima aí para quem não sabe o que é um fundo imobiliário, mas simplificando é como se você ganhasse aí aluguéis, né? Você ganhasse dividendos, simbolizando aluguéis aí de empreendimentos, e você é um acionista disso. Então você recebe mensalmente uma renda. Basicamente, de forma bem grosseira, fundos imobiliários funcionam dessa forma. E hoje eu vou trazer para você justamente um top 5 aí que eu selecionei de fundos imobiliários. Para você que não sabe nada ainda na questão de selecionar alguns fundos, vou te ensinar algumas coisas que você pode utilizar para procurar fundos imobiliários que são pagadores de dividendos, inclusive. Então, fica comigo nesse vídeo, principalmente porque os dois últimos fundos imobiliários que eu vou trazer para você são fundos imobiliários que eu já investi aí há anos e foram fundos imobiliários que me deram bastante felicidade durante um bom tempo. Bem, não deixa de acompanhar esse vídeo. Vamos então para o top 5 fundos imobiliários para iniciantes. Mas antes da gente começar aí a falar sobre os 5 fundos imobiliários que eu vou indicar para você, não se esquece de se inscrever aqui nesse canal. Trago conteúdo sobre investimentos, seja com criptomoedas, bolsa de valores, economia no geral, inclusive notícias aí sobre o mundo da economia, né? Sobre todo o panorama que a gente tem no nosso país e fora do país. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve e ativa o sininho também para receber as notificações quando eu subir uma live, quando eu subir um vídeo novo aqui. Sem mais enrolação, vamos pro top 5 fundos imobiliários. Eu vou trazer vocês pro meu computador e mostrar na tela aí os 5 fundos imobiliários que eu indico para todo iniciante. Vamos lá, aqui na minha tela já KNCR11, né? Kinea Rendimentos Imobiliários. Aqui é um site, inclusive, que eu vou deixar para você que tem dúvidas. É um site muito bacana aí. Quando eu estava começando a investir, utilizei bastante ele, que é o fis.com.br. Você tem todas as informações sobre fundos imobiliários aqui, lista de fundos imobiliários, etc. E tudo que eu vou mostrar para vocês aqui é com base no site, né? Ou seja, são informações atualizadas e você não vai ter nenhum problema aqui com informação fora de contexto, não informação desatualizada. Mas entrando aqui, KNCR11, Kinea Rendimentos Imobiliários, né? E lembrando, né, que os fundos imobiliários justamente são fundos de investimento em empreendimentos, né? Empreendimentos imobiliários aí para você que nunca investiu em fundos imobiliários, segue nessa rotina, mas eles são divididos em alguns segmentos, e nesse caso aqui é de rendimentos imobiliários. O dividend yield dele é 1,28%, né? O último rendimento deu 1,30 e patrimônio líquido que o fundo tem é de 4,45 bilhões, né? Ou seja, é um fundo que é bem consolidado aí no mercado. Aqui é o administrador, caso você queira, né, ter aí curiosidade sobre o administrador. Inclusive eu vou colocar o link na descrição para cada fundo imobiliário que eu estou indicando aqui para você abrir o link, né, justamente na página específica do fundo imobiliário, poder acessar, ver todos esses dados aqui de forma bem detalhada. O nome do pregão eles fazem parte da Kinea, até um fundo imobiliário da Kinea, um fundo de papel. Aqui são a quantidade de cotistas, né? Atualmente tem 125.512 cotistas nesse fundo imobiliário. Quando a gente vai descendo mais aqui, nós temos o gráfico, então, da cotação do KNCR11. Hoje ele está com um valor de R$ 101,92. E lembrando, são fundos imobiliários que eu vou trazer aqui, que são fundos imobiliários baratos, tá? Poxa, se você vier dizer para mim que R$ 101 não é barato, você paga muitas vezes uma pizza, né? Uma pizza com refrigerante custa praticamente isso daqui, então investir na sua vida, né, no seu patrimônio aí, acho que R$ 101 é o valor de uma pizza que você gasta no final de semana e vai te dar aí um dinheiro aí mensal, né? Você tá investindo constantemente, acho que vale a pena você sacrificar aquela pizza aí uma vez pelo menos e investir aí no seu fundo imobiliário. E aqui nós temos a valorização em 12 meses, né? Chegou a valorizar 7% em cima do valor aqui do KNCR11. Nós podemos ver que ele começou aqui, ó, em
6/9 de 2021 ele estava R$ 94,00 e hoje ele já está 101, ou seja, teve uma valorização aí para quem gosta aí de acompanhar fundos imobiliários pensando em valorização e não só em dividendo, ele teve aí 7% de valorização. Aqui nós temos também a lista dos últimos dividendos pagos aí pelo KNCR11, 31/8, né, agosto aqui, 31/8, a data base, né, e a de pagamento vai ficar para 14 de setembro agora e vai ser aí dividendo que vai receber R$ 1,30, ou seja, olha só, já vai receber R$ 1,30 aí na sua continha ali na corretora. Aqui é a evolução dos pagamentos do dividendo aí do KNCR11 para quem tiver dúvida. E eu vou mostrar essas informações também nos demais fundos imobiliários, tá? E aqui nós temos as notícias do KNCR11 para quem tiver qualquer dúvida, né, sobre distribuição de rendimentos, informes trimestrais, informe mensal. Isso aqui é bem interessante, que eles fazem os avisos ao cotistas, vai ter algum investimento, alguma mudança no fundo, é tudo notificado, tá, gente? Então esse é o KNCR11, você pode ver bem barato aí para quem quiser começar, ó, R$101 você vai pagar na cota, né? R$101,92 aqui a cotação do KNCR11. É barato, você já começa investindo, já começa a ter aí o seu dividendo durante o mês. Você vai vendo que é muito legal ter aí os seus dividendos, rendimento aí com base aí nos juros compostos. Vocês vão ver que isso é maravilhoso. Da mesma forma que o banco adora receber uns juros, você vai adorar receber uns dividendos e vai começar a pensar se vale a pena pagar juros para o banco ou receber dividendos, né? Então fica aí essa dica KNCR11 para quem está começando. Vamos pro próximo aqui, que é o VISC11, né? É o Vinci Shop Centers. Eu trouxe aqui um fundo que é focado em shopping. Então, você quando vai comprar alguns fundos imobiliários, quando eu digo para você, né? Eu disse para você que apesar de ser investimentos já em empreendimentos, é justamente empreendimentos separados por segmentos. Vocês vão ver que aqui nesse top 5 tem alguns segmentos que eu separei que eu acredito, né? Segmentos que eu colocaria aí na minha carteira, né? De fundos imobiliários que eu colocaria e que eu já coloquei na minha carteira. No caso, o VISC11 é um fundo imobiliário muito bem falado da BRL Trust e é investimento sempre em shop centers, né? Tem aí o seu dividend yield de 0,64%, último rendimento 0,72 centavos e aí nós temos um patrimônio líquido de 2 bilhões, tá? Descendo mais aqui tem o telefone, todas as informações da administradora e é um fundo de tijolo, tá? Você pode ver que a numeração de cotistas aqui já é mais alta, 216.986. São pessoas que realmente acreditam no fundo e confiam, né? Até se pode ver aqui, por exemplo, a variação aqui de valorização do VISC11. Você pode ver que ele está hoje a R$ 111,87 e ele saiu ali dos seus 98 e hoje já chegou no 111. A valorização nos 12 meses de 13%, ou seja, praticamente mais do que 1% ao mês. Então é um fundo imobiliário muito bom, tá? Para quem quiser aí investir em shop center, né? Nós sabemos aí que dificilmente shop centers estão fechando, então acho que é bem interessante, né? O único momento que teve aí de problema com o shop center foi justamente quando bateu a pandemia, que daí a gente não conseguia ir para shopping, etc e tal, e deu aquela caída, né? No fluxo de pessoas comprando dentro de shopping. Mas agora, como tudo tá normalizado, nós temos aí o VISC11 com a valorização muito boa, tá? 13% em 12 meses. Descendo mais, nós temos os dividendos do VISC11, né? E aí o pagamento dele, o que vai ser pago agora pro dia 15 de setembro, vai ser 0,72 centavos. Você tá até me perguntando assim, pô, se eu comprar agora o VISC11, eu já recebo esse dividendo aqui no dia 15? Não, tá? A data base é 31/8, ou seja, todos compraram as cotas do VISC11 antes do dia 31/8, entrariam na lista para receber o primeiro pagamento de dividendo no dia 15/9. Como se você comprar agora, você vai ficar para o próximo mês, no caso, setembro, outubro, né? E aí você vai receber o dividendo relativo aí ao mês de setembro, tá? E aqui as notícias do VISC11, tá? Não vou entrar muito em detalhes, mas nós temos aqui bem completo o relatório do VISC11. Você pode ver que ele é barato também, R$111, né? Então, isso aqui geralmente realmente, se você for ver, é o preço de um lanche aí caro, né? Um lanche bem bom, assim, no caso, né? De um restaurante bacana que você vai durante o mês, você já consegue investir num fundo imobiliário e receber um dividendo durante o mês, né? Daí fica a quarta opção, VISC11,
focado em shopping centers. Vamos para mais um aqui, que é um fundo imobiliário da XP, que é o XP Malls, né? Ou seja, é o XPML11. É um fundo imobiliário muito bom, muitas pessoas inclusive indicam ela. Se você for ver aí no YouTube, tem vários experts aí indicando o XPML11 pela sua consolidação no mercado, por ser um fundo imobiliário aí muito bom, tá? Principalmente que a gente tá ligado à administradora da XP Investimentos, né? Para quem não conhece, a XP Investimentos aí é uma das maiores administradoras que a gente tem aí e um dos maiores sites, né? Corretoras aí para você conseguir começar a investir em ações, fundos imobiliários. Então a gente tem uma empresa séria por trás cuidando do XP Malls. Tem o dividend yield de 0,66%, o último rendimento de 70 centavos e aí um patrimônio líquido de 1,86 bilhões, tá? Descendo aqui, como eu disse para vocês, o administrador é o XP Investimentos e é um fundo de tijolo, tá? De shopping. Nós temos aqui como ver o mapa, ó, com os ativos, em quais regiões do Brasil, né, que tem aí shopping centers, né, onde o XPML tá com seus empreendimentos de construção. Nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, deixa eu ver aqui, né? Nós temos Rio Grande do Norte, não, Natal aqui, ó. Natal tem shopping lá também, Belém, ou seja, Manaus, né? Nós temos em pontos bem estratégicos aí que o XP Malls tem suas construções, né? De empreendimentos lá de shopping center. Depois disso nós vamos descendo aqui, temos a valorização, né? No caso em 12 meses ele valorizou 3,94% e ele custa hoje a cotação de R$ 105, uma cotação de XPML11. Então se você quiser ali comprar uma cota de XPML11, você vai pagar ali seus R$ 105. Você pode ver que também é um fundo imobiliário barato e que todo iniciante que quiser começar já ter experiência com fundos imobiliários é uma ótima porta de entrada. E aqui embaixo nós temos as divisões aí dos dividendos, né? Nós temos aí a distribuição dos dividendos e justamente temos o pagamento aqui, ó, 25/8, foi feito o pagamento do dividendo no valor de 0,70 centavos por cota, tá? E abaixo nós temos todas as informações que você necessita aí, principalmente as últimas notícias sobre o XPML11, tá? Então não deixe de conferir, eu vou deixar o link na descrição também para você poder conferir todas as informações do XPML e comparar com o VISC11, né? Para ver qual dos dois aí você acharia mais interessante de ter na sua carteira. Agora, como eu disse para vocês, eu vou entrar nos dois fundos imobiliários que eu mais acho interessante, principalmente que eu botei eles aqui no segundo e primeiro lugar dos fundos imobiliários que eu mais acho bacana de se investir, que eu tive mais felicidades aí com relação a retorno de investimento, a dividendos, né? Porque foram os fundos imobiliários que eu mais investi durante muito tempo, tá? Agora eu não tenho mais eles na carteira, mas pretendo aí calcular novamente uma possibilidade de comprar novamente algumas cotas desses dois que eu vou trazer para vocês e explicar por que eu também acho interessante esses dois fundos imobiliários, tá? Mas são os dois que eu avisei para você que são os mais importantes, que eu acho que toda carteira de iniciante em fundos imobiliários deveria ter. E eu tô falando aqui do segundo lugar, que ficou o HGLG11, que é o que? É um fundo imobiliário de logística, né? Onde é administrado pela Credit Suisse, que é a CSHG Logística, e é um fundo imobiliário bastante consolidado aqui na Bolsa de Valores. É um fundo imobiliário que tem diversos empreendimentos aí pelo Brasil e você tem uma empresa séria por trás, uma administradora séria que está cuidando deste fundo, né? Tem aí o seu dividend yield de 0,65%, o último rendimento dele foi 1,10 e tem um patrimônio líquido de 3,43 bilhões, tá? Isso é patrimônio líquido aqui do fundo imobiliário, né? E nós vemos aí que tem bastante dinheiro envolvido dentro desse fundo. Aqui a administradora, né, a Credit Suisse, que é a empresa que está por trás do fundo imobiliário, tem todas as informações caso você queira verificar, e ele é um fundo de quê? Galpões, ou seja, é um fundo imobiliário voltado aí para setor de logística, né? São galpões de logística onde as empresas vão alugar esses galpões e pagar uma boa grana aí para fazer esse aluguel. Aqui nós temos o mapa, né, com as regiões que ele está tem seus empreendimentos construídos, né? E nós temos aí regiões
centro, né, centro do Brasil, assim, na questão de São Paulo, Rio de Janeiro, nós temos aqui em Santa Catarina, temos em Uberlândia, pelo visto ali em Minas Gerais, ou seja, vários em São Paulo aqui. Você pode ver que a grande parte dos empreendimentos do HGLG estão em São Paulo, então são regiões que têm bastante força econômica, né, no nosso país. Aqui nós descemos para a parte de cotação e hoje está custando R$ 169,50. Eu lembro que na época eu cheguei a pagar R$ 140, R$ 145 nesse fundo aqui, quando eu comprei HGLG. E hoje ele está a 169. Imagina, se eu tivesse segurado ele mais um pouquinho, né? Cada cota minha ia estar a 169 reais, deveria ter uma valorização muito boa. Em 12 meses ele valorizou 4%, né? 4,41%. É uma valorização boa, levando em consideração que fundos imobiliários não têm uma grande volatilidade, né? Uma grande volatilidade na questão de valorização e desvalorização. Eles são bem estáveis, por isso que a gente se remete tanto ao fundo imobiliário como você receber aluguéis de uma casa alugada, porque não vai ter tanta oscilação no mercado. Descendo mais um pouquinho, nós temos aqui o HGLG pagando 1,10 e olha só, ele já chegou a pagar 3,30, isso ali no dia 14/7/2022, né? Ou seja, 3,30, você coloca aí 3,30 vezes as quantidade de cotas que você teria na sua carteira, já dá um dinheirinho bacana, né? Ou seja, você não está fazendo nada, é renda passiva e você fica recebendo mensalmente. E aqui embaixo nós temos aí as notícias relacionadas a HGLG. Se você quiser conhecer um pouquinho mais o fundo, vou deixar na descrição. E agora pro primeiríssimo aqui, o queridinho, que eu tinha bastante, inclusive, cotas dele, que é o KNRI11, que é administrado aí, no caso é o fundo da Quineia Renda Imobiliária, administrado pela Intrag DTVM, é o administrador desse fundo. É um fundo muito legal, é um fundo que tem um dividend yield de 0,60%, o último rendimento dele foi 0,91 centavos e ele tem um patrimônio líquido de 3,86 bilhões, né? Esse fundo da Quineia, inclusive, ele é um fundo que ele é de categoria híbrida, né? Um fundo de tijolo e ele é híbrido, investe em vários tipos de empreendimentos. Aqui no mapa nós temos onde ele tem mais aí, empreendimentos construídos. Nós temos aí em Belo Horizonte e nós voltamos de novo a ter empreendimentos em São Paulo e Rio de Janeiro, que são regiões centrais aqui do nosso país. Descendo um pouco, nós temos a valorização desse fundo, tá hoje a R$ 151,84. E você pode ver aqui que durante 12 meses, né, no período de 12 meses, teve uma valorização de 7,42%, tá? Uma boa valorização, tá? 7% em cima de um fundo, né, imobiliário que não sofre tanta oscilação. Se você deixasse seu dinheiro parado aí com ele, né, com várias cotas que você compraria de Quineia, de KNR11, você teria uma valorização no seu montante de 7%. Seria uma valorização muito interessante, levando em consideração que você não está trabalhando para obter essa renda passiva, tá? Descendo mais aqui, nós temos aí os últimos dividendos, né, a distribuição, e nós temos para o 15, né, dia 15/9/2022, aí 0,91 centavos previstos para serem pagos aos cotistas. Então imagina isso multiplicado aí por 10, 20, 30 cotas que você compra desse fundo imobiliário, né, já é algo bem interessante. E logo abaixo nós temos aqui os relatórios e as notícias do KNRI11. É um fundo que com certeza foi um dos que eu mais, né, quando eu estava começando a investir, é um fundo que eu já comecei investindo, deu muita felicidade, principalmente quando eu estava casando ali, foi um fundo que eu tinha na minha carteira, na época eu acabei resgatando boa parte dele para poder fazer alguns pagamentos no meu casamento, inclusive para a questão de valorização, se valorizou bem na época, e acabei aproveitando bastante do KNR11 e do HGLG11, então por isso que eu digo que são dois fundos que todo iniciante, na minha opinião, deveria ter na sua carteira, até porque eles têm aí um mercado, né, envolvendo eles bem consolidado. Dificilmente você vai ver esse fundo aqui quebrando. Obviamente que nada na vida é absoluto, um dia pode sim quebrar, mas dificilmente em comparação com outros fundos mais fracos, ele jamais quebraria assim de forma tão fácil. Bem, esses são os 5 fundos aí que eu acho que todo iniciante deveria ter na sua carteira e que eu acredito que seria algo fundamental para quem está começando, começar a sentir o mercado, sentir como que funcionam os fundos imobiliários.
E obviamente que para você começar a investir aqui na bolsa de valores, né, em fundos imobiliários, é muito importante que você esteja aí com as suas finanças, né, bem organizadas, né? E principalmente você que tem dívidas aí, seja a empréstimos, financiamentos, qualquer tipo de dívida que você tiver, existe algumas técnicas que você consegue aí fazer para poder quitar suas dívidas e começar a reverter essa situação na sua vida, que é a opção de investir, né, o seu dinheiro de forma inteligente. Se você tem algum tipo de dívida, principalmente empréstimos, financiamentos, eu vou deixar um vídeo aqui no card, eu acredito que pode te ajudar bastante, onde eu ensino como que você consegue quitar uma dívida como um empréstimo ou um financiamento de forma rápida, através de algo que os bancos, na maioria das vezes, quando vão te ajudar, né, vão te levar a contratar algum tipo de serviço como esse, de empréstimo ou financiamento, eles não comunicam muito isso para que você possa pagar mais juros para eles durante os meses que se passam, né? Então não deixe de conferir esse vídeo, vai te ajudar muito se você tem alguma dúvida de como quitar as dívidas o mais rápido possível, para daí começar a investir no seu futuro. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, eu espero que possa ter contribuído na sua vida. Um forte abraço, nos vemos então no próximo vídeo aqui no canal. Valeu, tchau!